Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Eu quero estar falando hoje sobre a essência de Deus. E o título que eu trouxe para essa mensagem, Perseverando a essência de Deus. Ou seja, cultivando a essência de Deus nas nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim a palavra: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Queridos, esse texto é muito claro, quando ele fala que, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, ou seja, sempre nos conduz em vitória. Então nós temos que entender que é por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E muitas vezes nós oramos, terminamos aqui de louvar o Senhor, a gente finaliza o louvor desse, a gente fala: Senhor, que esse louvor chegue às tuas narinas com um cheiro suave. Que a nossa adoração, que a nossa oração chegue a Ti com um cheiro suave. Mas a maioria das vezes, queridos, nós estamos perdendo essa essência de Deus. A maioria das vezes a gente está olhando para alguma coisa que faz bem ao nosso ego. Às vezes a gente olha as situações que a gente enfrenta, a gente vê as situações que a gente já passou e a gente esquece de agradecer que é o Senhor que está triunfando conosco. E essa palavra, ela vem nos ensinar que nós temos que ter essa fragrância de Cristo em nós. Essa fragrância do Senhor, ela tem que estar em mim e no seu coração. No versículo 15 ele fala assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Olha o que ele fala no versículo 16: para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? É uma pergunta. Em qual dessas você está encaixado nessa noite? Porque muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, estão se perdendo. Estão sem expectativa nenhuma. Não vê saída, não vê solução, porque às vezes a fé está muito pequena. A fé está determinada por alguma coisa. E às vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente procura servir a Deus com o nosso coração, procura servir a Deus de verdade, mas muitas vezes nós esquecemos dessa essência de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos desse bom perfume de Deus para nossas vidas. E no último versículo ele fala: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que é mercadejar a palavra de Deus? É negociar a palavra de Deus. E quantas vezes nós fazemos negócio com a palavra de Deus? Se o Senhor me der uma vitória na área tal, eu vou servir o Senhor. Se o Senhor melhorar minha conta bancária, eu vou ser fiel no dízimo. Se o Senhor fizer com que eu passe na universidade, num curso que eu vou fazer, em alguma situação que você queira vencer, você promete algo para Deus, mas muitas vezes nós não cumprimos com aquilo que a gente faça. Então, queridos, nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso, porque isso não agrada ao Senhor. E ele diz assim: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Qual que tem sido a nossa sinceridade diante de Deus? Quando Deus olha para mim e para você, qual que é o tipo de perfume que Ele pode sentir? Será que realmente está exalando o perfume de Cristo em mim e em você? Onde nós passamos, as pessoas podem sentir esse perfume de Deus? Porque é interessante, queridos, quando nós falamos de perfume, você pode comprar um perfume mais caro que for, mas ele vai vencer. Mas essa essência de Deus,
se a gente for fiel a Ele, se a gente permanecer na palavra, se a gente permanecer na obediência do Senhor, nós nunca vamos perder essa essência. Mas talvez você esteja falando assim: pastor, mas isso, nós somos pecadores, nós vivemos sempre tentados, sempre tem alguma coisa para tirar o nosso foco. Mas mais à frente, eu quero falar de alguns homens de Deus, que são homens de Deus e perderam essa essência de Deus, porque não vigiaram. E muitas vezes, nós perdemos essa essência nas nossas vidas, por falta de vigilância. E aí quando fala de essência, o que você entende por essência? Essência é um substantivo feminino, com origem no latim essentia, que indica a natureza, substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa. Também pode se referir a um aroma ou perfume. A essência representa as manifestações fundamentais ou substância do ser, sendo que a essência pode ser algo em comum ou que se distingue alguns elementos dos outros. E a essência que nós vamos falar aqui hoje, a essência de Deus, é a essência que nós não podemos perder. Mas olha o que acontece, irmãos, igreja querida, muitas igrejas têm perdido a essência de Deus, muitas igrejas têm perdido a pureza do Evangelho. O Evangelho é simples, o Evangelho que Jesus pregava era um Evangelho de salvação, de cura, de milagres. Por algumas vezes ele se irou, por algumas vezes ele corrigiu aquele povo com rigidez, mas a maioria das vezes Jesus corrigia com amor e dava resultado. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão querendo acrescentar tanta coisa na palavra e esquece do essencial. Esquece daquilo que é simples, esquece daquilo que é puro no Evangelho. A própria palavra tem poder. Eu não estou dizendo aqui que você não possa fazer um curso de teologia. Eu não estou dizendo aqui que você não possa se aperfeiçoar mais para conhecer mais. Mas eu estou falando do Evangelho puro, o Evangelho que traz salvação. Muito tem se pregado nos últimos dias avivamento, mas muito pouco tem se pregado sobre salvação. E muito pouco tem se pregado sobre arrependimento de pecados. Muitas igrejas doentes, muitas igrejas perdendo essa essência de Deus por falta de compromisso com a palavra do Senhor. E nós temos que entender, queridos, que nós não podemos perder essa essência. Muitas igrejas têm perdido o propósito. Qual que é o principal propósito? Adorar e louvar o Senhor pelo que Ele é. Mas as pessoas estão querendo fazer uma troca. As pessoas estão querendo buscar a Deus pelo que Ele pode fazer. Não estou dizendo aqui que é errado, mas nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós estamos andando na contramão. Nós temos querendo fazer barganha com Deus. Nós queremos negociar a palavra de Deus. Também eu não volto mais naquela igreja porque Deus abençoou meu irmão e não me abençoou. Eu não volto mais naquela célula porque o irmão recebeu a sua vitória e eu não recebi minha vitória. Queridos, nós não podemos perder o propósito. E qual que é o propósito principal? É que a gente vá e pregue a todas as pessoas, que a gente faça discípulos nessa terra. Mas a igreja está estagnada, a igreja está parada. A gente já era para estar muito mais à frente, mas muitas vezes nós não encaramos o propósito que Deus tem para nossas vidas. E nós temos que perguntar para o Senhor todos os dias: qual que é o propósito do Senhor me trazer para uma igreja? Qual que é o propósito de eu estar frequentando uma célula? Qual que é o propósito de eu estar discipulando alguém, de eu estar sendo discipulado? Nós temos que buscar isso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Ano passado nós trabalhamos com esse tema, voltando ao primeiro amor. Quantas pessoas esqueceram o primeiro amor? Quantas pessoas hoje estão só pedindo? Claro, querido, nós podemos pedir porque nós temos um Pai que é abençoador. Sexta-feira nós subimos ao monte. Os irmãos ficaram assustados com a quantidade de pedidos. Mas eu falei para eles: não fiquem assustados não, porque tem uns 6 meses que a gente não vai no monte. Por isso que tem muito pedido. Mas eu creio que 50% daqueles pedidos ou mais já foram atendidos para a glória do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que promete e cumpre.
Precisamos também, queridos, saber qual que é a nossa intenção. Qual que é a sua intenção em adorar verdadeiramente o Senhor? Será que você está aqui nessa noite adorando verdadeiramente porque Ele é Senhor da sua vida? Porque muitas vezes nós queremos o Senhor, mas nós não queremos o senhorio dEle. Nós não queremos andar segundo a vontade dEle. Muitas vezes nós limitamos. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, entra na minha vida, mas é até aqui. Daqui para lá é comigo. Eu sou um ótimo profissional, eu sou um ótimo mestre, eu sou um ótimo professor. O Senhor vem até aqui, mas daqui para lá é comigo. Não, queridos, nós temos que entregar para o Senhor totalmente. Ele tem que ser dono das nossas vidas. E também nós entendemos que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós buscamos esse Deus verdadeiramente, essa essência de Deus, ela permanece em nós. E muitas vezes, nós vamos à igreja, vestimos a melhor roupa, cantamos e levantamos as mãos, ouvimos e anotamos as pregações, dizimamos, ofertamos na casa de Deus, damos paz do Senhor aos irmãos, visitamos, frequentamos umas células, discipulando, sendo discipulado. Mas, queridos, nada disso importa se o amor de Cristo e o amor ao próximo não estiver no seu coração. Nada disso vai importar, porque a Bíblia é muito clara. Se tudo isso não for feito com verdadeiro amor, se tudo isso não for feito com muita verdade, é hipocrisia. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Hipocrisia é abominável aos olhos do Senhor. Em Mateus 23, versículo 24, a Bíblia diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eles aproveitavam das situações das viúvas, porque a Bíblia fala que nós devemos abençoar os órfãos e as viúvas. E os fariseus, eles aproveitavam a oportunidade, ficavam ali um longo tempo para alimentar e para fazer coisas que não agradavam o Senhor. E o Senhor falava para eles que o juízo seria maior para eles. Lucas 11:39, a Bíblia diz: e o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Muitas vezes também, irmãos, nós vivemos de aparência. Muitas vezes nós demonstramos no nosso exterior que nós somos muito abençoados, nós somos crentes muito abençoados, nós somos isso, somos aquilo, mas lá por dentro, às vezes, o nosso coração está maquinando alguma coisa mal. Muitas vezes nós estamos com ressentimento dentro dos nossos corações. Nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia chama isso de hipocrisia. Seja verdadeiro diante do Senhor. Eu já falei isso aqui muitas vezes, nós podemos enganar todos aqui na terra, mas a Deus nós não enganamos. Então que nós sejamos verdadeiros, que nós possamos a cada dia nos achegarmos ao Senhor e receber essa essência de Deus nas nossas vidas, e que essa essência permaneça para sempre até que Ele busque a sua igreja. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O que quer dizer isso? Que às vezes nós falamos: Deus me ama do jeito que eu sou. É verdade, queridos. Deus não importa com a sua situação. Não importa a maneira que você entrou aqui. Venha do jeito que você está. Mas se você receber essa essência de Deus na sua vida, dificilmente você sairá do jeito que você entrou. Porque quando a essência de Deus entra em nós, nós somos melhorados, nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Por isso que ele diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus quer que a gente seja mais e mais na presença dEle, que a cada dia a gente se santifique mais, que a cada dia a gente busque mais ao Senhor. E lá em 2 Coríntios 5,17, muito conhecido esse versículo, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
E eu pergunto para mim e para você nessa noite: tem novidade de vida para você? Tem novidade na sua vida? Tem algo novo acontecendo? Porque, queridos, se não estiver acontecendo algo novo, é sinal que a gente está falhando em alguma área. Então nós temos que perguntar para o Senhor: Senhor, onde eu posso melhorar? Senhor, como eu posso servir a Ti com um coração alegre, com um coração verdadeiro? Senhor, me ensina a Te servir, não pelo que o Senhor pode fazer por mim, mas me ensina a Te servir por aquilo que o Senhor é na minha vida. Faça uma reflexão, queridos. Olha para trás, olha de onde o Senhor te tirou. Claro que tem várias, às vezes pode ter pessoas aqui que nasceram no lar evangélico, glória a Deus por isso. Mas eu creio que a maioria saiu de algum lugar que onde não agradava o Senhor. Então nós temos que ser gratos ao Senhor, porque algo novo está acontecendo em nós. E eu quero rapidinho falar de alguns homens da Bíblia que perderam a essência de Deus. Primeiro foi Saul. Se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é obstinação, e como idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui Samuel estava falando para Saul, que ele perdeu o reinado por causa da desobediência, consequência de desobediência. Queridos, rebelião é pecado de feitiçaria. E muitas vezes nós estamos sendo rebeldes na casa de Deus. Muitas vezes nós não estamos obedecendo. E quem não obedece tem consequências. Todo pecado tem consequência. Nós temos que aprender a lidar com essas consequências. E a consequência para Saul, ela foi muito grande, que ele perdeu o reinado. E continuando ele diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje em ti o reino de Israel, e o deu o teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Queridos, Saul pagou um preço muito alto por causa da desobediência. E muitas vezes nós pagamos preço alto por causa da desobediência. Às vezes a gente não obedece os pais, a gente não obedece a liderança, a gente não obedece o patrão, a gente não obedece o professor, a gente não vai na direção que as pessoas nos orientam, e a gente paga um alto preço com isso. Então, queridos, rebeldia, pecado, ela tem uma consequência muito grande. E Saul era um rei, e ele perdeu essa essência de Deus por causa da desobediência. Outro homem de Deus que perdeu essa essência de Deus foi Davi. Todos conhecem a história de Davi. Davi, como rei, ele colocou ali Urias para ir para aquela guerra. Urias era um comandante de guerra do exército de Davi. E um belo dia, quando eles foram para a guerra, Davi ali no palácio, ele avista a Betseba e chama aquela mulher e comete adultério com aquela mulher. E desse adultério surge um filho, consequência de pecado. E além disso,
Davi manda que coloque Urias à frente daquele exército para que ele seja morto. O que é isso, querido? Aos nossos olhos, Davi teria que ter sido fuzilado. Aos nossos olhos, Davi teria que ter sido apedrejado. Mas Deus tinha um chamado para Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe qual que é a diferença de Saul para Davi? Que Saul foi tirado e Davi permaneceu como rei. Porque Davi rasgou o seu coração, Davi arrependeu de verdade. Abra sua Bíblia, Salmos 51, versículo 1, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi reconhecendo que ele era pecador. E o que o pecado faz com o homem, queridos? Primeira coisa que ele faz, ele mancha o homem. Ele deixa uma mancha nas pessoas. O pecado, ele deixa uma consequência terrível. Claro que Deus perdoa os nossos pecados, mas fica manchado. Outra coisa, o pecado deixa o homem infeliz. No versículo 8 fala sobre isso. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ali havia uma tristeza muito grande no coração de Davi. Então o pecado, ele traz tristeza. Outra coisa, o pecado afasta o homem da presença de Deus. E o pecado também, ele entristece o Espírito Santo. Quantas vezes nós cometemos algo que não está de acordo com a palavra de Deus e nós somos incomodados? Glória a Deus por isso, queridos. Se você está se sentindo incomodado, é sinal que o Espírito Santo está tocando em você. É sinal que a essência de Deus está em você. Não deixe essa essência se perder. Não perca essa essência de Deus, porque isso é muito importante para que nós possamos vencer a cada dia. O pecado também tira a paz e a alegria, escandaliza o nome do Senhor e afeta o testemunho perante o mundo. Quantas pessoas falando: ah, fulano está lá na igreja, eu quero ver até quando que ele vai suportar. Eu quero ver até quando que ele vai servir esse Deus. O primeiro probleminha que acontecer, ele vai sair fora. E já falei aqui algumas vezes, o melhor lugar para testar um cristão é no trânsito. Porque quando uma pessoa te fecha ali no trânsito, você dá um glória a Deus, aleluia. É ruim, hein? A maioria das vezes, a gente fala aquilo que vem na boca e fala na hora. Então, queridos, nós temos que vigiar. Nós temos que dar testemunho. As pessoas estão olhando para mim e para você, se realmente essa essência de Deus, esse brilho de Jesus está em nós. Outra coisa, o pecado cerra a boca para o testemunho, leva ao juízo, é perdoado quando confessado honestamente. Então tudo isso que eu falei, Davi passou por isso, mas ele rasgou o coração. Ele esteve diante de Deus e se arrependeu verdadeiramente, mas teve consequência para Davi. Olha o que o pecado fez, se você continuar lendo o texto. Aquele filho que Davi teve com aquela mulher, a Betseba, aquele filho morreu. Foi coisas terríveis. Depois o outro filho ficou com a própria irmã, teve consequências terríveis. Por quê? Davi perdeu a essência de Deus. Um homem segundo o coração de Deus passou por tudo isso. Talvez você está aqui nessa noite: pastor, mas eu sou muito fraco, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer as tentações. Rasgue o seu coração, querido. Peça perdão a Deus verdadeiramente. Chegue-se ao Senhor, se humilhe diante do Senhor. Fala para Ele: eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia do Senhor. Me ajuda a vencer essas tentações, me ajuda a vencer esses obstáculos, porque o Senhor quer nos abençoar. Outro homem da Bíblia que perdeu a essência de Deus foi Sansão. Eu não vou ler, queridos. Juízes capítulo 13, se você quiser depois você confere. Juízes capítulo 13, versículo 3 a 5, 14, de 3 a 9, e no capítulo 16, de 6 a 17. Conta a história de Sansão, que aquela mulher era estéril,
E o anjo do Senhor apareceu àquela mulher e falou para ela que ela teria um filho e que ela não colocasse navalha sobre a cabeça daquele filho. E ele seria o protetor de Israel, ele guardaria Israel. Mas o que acontece? No decorrer do tempo, Sansão, ele desobedeceu a Deus, desobedeceu aos pais, perdeu a essência de Deus. Sansão, queridos, ele tinha toda a oportunidade, porque era um homem que tinha promessa do Senhor para a vida dele. Era um homem que ia proteger aquele povo de Israel. E aí o que Sansão fez? Ele casou com uma estrangeira. E ali ele contou para a estrangeira o segredo dele, que eram os cabelos. E quando o cabelo dele foi cortado, ele perdeu as forças. E além disso, na caminhada, ele rasgou o leão ao meio. Homem bravo, homem forte. Mas quando ele voltou, alguns dias depois, existia aquele leão morto à beira da estrada, onde as abelhas, estavam ali, tinha mel. Ele comeu daquele mel e levou para os pais. E não poderia tocar em animais mortos. Então Sansão, ele perdeu essa essência de Deus, porque ele desobedeceu a palavra. Ele desobedeceu, ele saiu fora daqueles propósitos que Deus tinha para a vida dele. E quantas vezes, queridos, Deus tem propósito para nossas vidas. Deus tem promessa para nossas vidas. Como diz a minha esposa, talvez você esteja numa fila de 100 pessoas, você é o 99 para receber sua bênção, aí você murmura, você reclama e volta lá para o final da fila para caminhar mais 100 lugares ali para receber sua bênção. Nós não podemos fazer isso, queridos. Nós temos que pedir ao Senhor para nos abençoar cada dia. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele entre no nosso coração, que Ele faça morada e que o Espírito Santo venha sobre nós a cada dia. Outro homem na palavra de Deus que fala que perdeu a essência de Deus, Mateus capítulo 27, abra por favor, Mateus capítulo 27, versículo 3, aqui conta a história de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 27, 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Queridos, Judas era um homem que foi apóstolo chamado por Jesus. Judas foi testemunho dos maiores sinais e milagres junto com Jesus. Judas ceou junto com Jesus. Eu acho interessante que Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas ele não tirou Judas daquela mesa. Ele participou da ceia com o Senhor. E algo que me chama a atenção, queridos, que durante aquela ceia, Jesus falou: um de vocês vai me trair. E todos ficaram pensando assim: será eu? Será eu? Será eu? E se fosse no dia de hoje? Se Jesus chegasse aqui e falasse assim: algum de vocês vão me trair, a gente falaria assim, me coloco também no lugar, deve ser o fulano, deve ser o ciclano, deve ser o bertano. É assim que acontece, queridos. Judas teve toda essa oportunidade, ele caminhou com Jesus, ele participou de tudo, ele ouviu as mais poderosas mensagens, atuou como apóstolo, teve confiança de todos, pois administrava o caixa. Ele era tesoureiro, mas ele perdeu a bênção, menosprezou a advertência de Cristo, tornou-se um instrumento de Satanás. E ali Satanás entrou na vida dele, e ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Seu final foi terrível. Com o preço da traição, foi comprado um campo de sangue. Aqueles anciãos usaram aquelas moedas para comprar um campo de sangue, onde pessoas eram torturadas. Então, queridos, Judas, consequência por ter entregado Jesus, consequência por não ter permanecido com essa essência de Deus na vida dele. E em último lugar, o último homem que perdeu a essência de Deus foi Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Depois, se você quiser ler Marcos,
capítulo 14, de 66 a 72, conta a história de Pedro, que Jesus falou para ele: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E às vezes a gente olha, irmãos, a gente fala assim: ah, mas Pedro era um cara muito bravo, ele cortou a orelha de uma pessoa, ele era muito desobediente, ele era carrancudo. Mas quantas vezes nós negamos Jesus por muito menos do que isso? Às vezes a gente está conversando com a pessoa da alta, e a pessoa fala assim: você é lá da Comunidade Batista da Paz? Eu não, eu vou lá uma vez ou outra visitar lá. Talvez você está aqui há 15 anos, negou Jesus. Talvez você esteja na faculdade, um colega seu fala assim: outro dia eu passei lá em frente ao posto e vi você entrando naquela igreja. Eu falei: engano seu, deve ser alguém parecido comigo. Negou Jesus. E às vezes a gente olha para Pedro, a gente fala: Pedro andou com Jesus e negou Jesus, mas às vezes está negando ele por muito menos. Quantas vezes nós deixamos de vir para o culto para fazer alguma coisa que agrada a nós mesmos? E aí foge daquilo que eu falei lá no início: buscar primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e depois as outras coisas. E nós arranjamos tempo para tudo, mas para Deus é o que sobrar. Negamos Jesus dessa forma, queridos. E quando a gente faz isso, com Pedro não foi diferente. Ele perdeu a essência de Deus. Então que nessa noite nós não venhamos perder essa essência de Deus. Mas talvez você esteja assim: pastor, mas é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Mas eu quero te dar algumas receitas aqui para você não perder essa essência de Deus. Primeira coisa que você deve fazer para não perder a essência de Deus: obedecer a Deus. Eu falei lá atrás, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas muitas vezes nós estamos sacrificando, nós estamos fazendo algo que já foi feito, e não precisa, queridos, basta obedecer. A Bíblia diz lá em João 14, 15: se me amais, guardai os meus mandamentos. 1 João 5, 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Não é difícil, queridos. Eu achei interessante que eu fui visitar um irmão um dia desse, e ele falou para mim assim: pastor, eu tenho isso aqui guardado há tanto tempo, a folha está até amarela. Eu falei: o que é isso, irmão? Os 10 mandamentos. Eu tenho 2 opções: ou eu vou para a casa de Deus, me esforço todos os dias, ou então eu obedeço esses 10 mandamentos. Mas é muito difícil obedecer, pastor. Mas nós temos que obedecer, queridos. Porque se nós batemos no peito e nós falamos que amamos a Deus, nós temos que obedecer os mandamentos. Se nós falamos que verdadeiramente o amor de Deus está em mim, está no nosso coração, nós temos que guardar esses mandamentos. A Bíblia fala: não são pesados. Pesados são as consequências do pecado. Pesado e acusador são coisas do inimigo. Porque a Bíblia diz lá em João 10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo fala que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, queridos, que a gente venha obedecer, para que a gente receba essa essência de Deus nas nossas vidas e que ela permaneça para sempre nas nossas vidas. A segunda coisa que nós devemos fazer para não perder a essência de Deus: buscar a intimidade com Deus. Buscar a intimidade com Deus. Mas eu não estou falando aqui de 5 minutos de oração. Senhor, eu te agradeço por essa comida, amém. Tchau, vai embora. Não é isso, queridos, é intimidade com Deus. Eu falei aqui um dia desse, que eu acordei numa madrugada com um barulho, 2 horas da manhã, e fui para aquela varanda. E ali o Senhor começou a falar comigo, e eu fui sentindo a presença de Deus. E quando eu levantei daquele lugar, era 5:30 da manhã. Intimidade com Deus, tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos fazer isso, queridos. Como está o seu tempo sozinho com Deus? É muito bom você participar da igreja, né, vir no culto de domingo à noite, participar do culto dos jovens, ir para o acampamento, ir para o encontro, mas nós temos que ter o nosso tempo sozinho com Deus. Ah, pastor, mas eu oro com minha esposa, eu oro com meus filhos. Eu estou falando de tempo sozinho com Deus, intimidade com o Pai, para que quando nós pedirmos a Ele, Ele vai nos atender, porque nós temos intimidade.
Mas sem intimidade com o Pai, nós não temos direito de pedir nada. E aí o que a Bíblia diz? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Renunciar a nós mesmos, esvaziar de nós mesmos, para que nós acheguemos até a Deus. E Ele está nos chamando. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando de Deus? Qual são os pensamentos que estão no seu coração? O que você projeta na sua vida em relação à intimidade com Deus? Nós temos que entender isso, queridos. Nós temos que tirar tempo de qualidade. E a Bíblia fala também em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como que nós vamos receber algo de Deus que a gente não sabe, se a gente não tem intimidade com Ele, se a gente não clama a Ele, se a gente não chega até Ele? E aqui Ele está falando que Ele vai nos responder, e Ele vai anunciar coisas novas. Mas só vamos receber coisas novas se a gente tiver essa intimidade com Deus. Então, primeira coisa, obedecer a Deus. Segundo, buscar intimidade com Deus. Terceira coisa que nós devemos fazer para não perder a essência de Deus: vigiar e orar. Em todo instante, vigiar e orar. A Bíblia diz lá em Mateus 26:41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes nós estamos prestes a receber algo para nossas vidas, mas às vezes a carne fala mais alto, a carne salta para querer pecar. E como que nós queimamos a vontade da carne, queridos? Além de vigiar e orar, é jejuar. O jejum queima a vontade da carne. Então vigie, ore, para que no tempo certo você receba a sua vitória. Ore e vigie todo o tempo. A Bíblia fala vigiar e orar. O vigiar vem primeiro. Quando fala desse vigiar, queridos, uma coisa que vem no meu coração é sobre os sonhos. Por que muitas vezes nós não realizamos os sonhos que Deus tem para nós? Porque nós contamos para a torcida do Flamengo inteira. E a gente não conta para Ele, que é o dono da bênção, que é o dono de todas as coisas. Claro que eu não estou dizendo aqui que você não tem uma pessoa de confiança, que você não tem um discipulador, que você não tem uma pessoa da sua confiança para você compartilhar os seus sonhos. Mas muitas vezes nós não realizamos os sonhos de Deus nas nossas vidas, porque as pessoas que a gente contou esses sonhos vão fazer algo para destruir os nossos sonhos. Claro que Deus é maior, queridos, mas vigie naquilo que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes nós estamos prestes a receber uma grande vitória, mas a gente sai anunciando de porta em porta, e a vitória não chega, a gente fica frustrado. Espere o tempo de Deus. Uma vez eu lembro que a minha esposa, nós estávamos passando uma dificuldade, e eu falei para ela assim: eu não vejo solução, eu não vejo saída. Ela falou para mim assim: você não está vendo, mas a chave já está na minha mão. Mas o que é? O dia que chegar, eu vou te falar. Minha esposa, sabedoria de Deus, vigilância, ore e vigie. E a Bíblia fala mais ainda em Colossenses 4:2: dedique-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Outra coisa, queridos, que nós devemos fazer todos os dias: agradecer a Deus. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Ah, pastor, mas eu recebi um diagnóstico terrível. Ah, pastor, o meu patrão está me processando. Ah, não sei o que está acontecendo. Agradeça ao Senhor, porque no meio das turbulências, no meio das dificuldades, no meio dos sofrimentos, é que nós buscamos a Deus verdadeiramente. Então, queridos, não importa o que você está passando hoje, não importa a sua situação agora, creia que Deus vai transformar isso em bênção para a sua vida. Mas a Bíblia está falando: vigie, dedique-se à oração,
esteja alerta, esteja vigilante e seja grato a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia, como o nosso irmão falou aqui, na hora das refeições, nós temos que agradecer ao Senhor. Mas às vezes a gente vê filhos, né, pessoas falando assim, mas carne de frango de novo? Glória a Deus por isso. Que tem pessoas que não têm um pão para se alimentar, queridos. Nós temos que olhar o que está à nossa volta, nós temos que entender o que Deus tem feito por nós. Isso é ser grato a Deus. E em último lugar, o que nós devemos fazer para não perder a essência de Deus? Isto é essencial, é ter fé. Porque não adianta nada você obedecer a Deus, você buscar intimidade com Deus, orar, vigiar, jejuar. Mas se você não tiver fé suficiente, não vai acontecer nada. E aí, queridos, a fé é um dos mais importantes fundamentos da vida de um cristão. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez você não veja a solução para o seu problema agora. Talvez você não vê uma cura. Talvez você não vê uma libertação. Talvez você não vê o seu filho vindo para a igreja. Talvez você não consiga ver aquele emprego que você tanto almeja na sua vida. Mas creia, queridos, creia pela fé. Porque aquilo que a gente vê é passageiro. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que nós temos que entender que aquilo que a gente vê é passageiro, mas aquilo que a gente não vê é eterno. Então que a gente guarde isso no coração, ter fé, exercitar essa fé a cada dia, buscar em Deus. Eu não estou vendo nada, eu não consigo enxergar nada, mas pela fé eu vejo a minha bênção. Pela fé eu recebo a minha cura. Pela fé eu recebo a minha libertação. E a Bíblia diz também em Mateus 21:21, Jesus dizendo, eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. É muita fé, queridos. Mas às vezes a gente não tem fé para orar para expulsar um mosquito. Muitas vezes a gente está nessa situação. Passamos algumas experiências que servem de experiência para a gente também. Quando uma pessoa entra endemoniada dentro da igreja, todo mundo corre. Sobra poucos ali para estar orando. Cadê sua fé? Exercite essa fé. Deus te deu poder para você expulsar demônios, pisar escorpiões, para você, fazer algo aqui nessa terra. Aqui está falando, levante-se e atire-se no mar. Está falando de um monte. Você está doido, pastor? Eu posso estar doido, mas a palavra está dizendo. Você tem fé para chegar no monte ali e falar para ele atirar no mar? É pela fé. E como que nós vamos conseguir isso? Se a gente exercitar isso a cada dia. Não perder essa essência de Deus. Porque quando nós temos a essência de Deus, nós podemos fazer, porque a Bíblia está nos garantindo. E para finalizar, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí dá um apertozinho para a gente, né? Fala assim, eu não tenho fé para fazer um monte mudar de lugar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez você esteja querendo agradar a Deus com a sua força, com a sua habilidade. Mas busque pela fé. Porque agradar a Deus, queridos, servir a Deus, andar no caminho estreito, não é fácil. Porque a Bíblia fala que o caminho estreito, para servir a Deus o caminho é estreito, mas largo é o caminho que nos leva à perdição. E finalizando de verdade, Filipenses capítulo 4, versículo 8, muito conhecido da igreja. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que você pensa hoje? O que você espera de Deus para a sua vida hoje? Queridos,
Antes da conferência dos jovens, uma coisa que me chamou muita atenção. Na sexta-feira, sábado, os irmãos estavam ensaiando aqui à tarde. E aí passou um senhor, ele estava alcoolizado. E ele entrou nessa igreja, ele sentou onde está a Jéssica ali. E aí, quando eu cheguei à igreja, fui aqui na cozinha, voltei, aquele moço olhou para mim e falou assim: você é o pastor? Eu falei: sou. Você tem algo de Deus para falar comigo, não tem? Eu falei: tenho. Jesus te ama e quer transformar a sua vida. Você não entrou aqui por acaso. Ele falou assim: não foi mesmo, pastor. O senhor sabe o que é cheiro de Deus? Eu falei: pode falar. Eu estava passando ali com a minha sacola na mão. Eu ouvi aquele louvor, eu senti um cheiro de Deus e dei vontade de entrar. E aí depois o Josiel me falou que passou umas dificuldades com ele, porque tinha aí umas frutas, né? Que era para colar os frutos lá na árvore. E o Josiel não sabia que uma menininha tinha falado para ele que tinha que colar, e veio cá colar. E eles acharam que ele estava vindo tocar. E aí passaram uma lutazinha com ele, mas me chamou muita atenção. E quando ele passou, que ele ouviu o louvor, ele sentiu o cheiro de Deus. E muitas vezes, queridos, nós estamos dentro da casa de Deus, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, e nós não sentimos esse aroma, esse perfume de Deus nas nossas vidas. Então que a gente venha refletir sobre isso, que a gente venha buscar o Senhor a cada dia, que o Senhor está em busca de uma igreja que esteja mesmo na posição que Ele deseja. E isso é para todos, queridos. Não perca essa essência de Deus na sua vida. Em nome de Jesus.